Bom, quero apresentar a proposta de integralização dos cursos integrados em 4 anos, uma proposta que já foi apresentada anteriormente, mas que eu apresento novamente com alterações. Em primeiro lugar, quero falar sobre essas alterações, sobre esses novos direcionamentos da proposta. E para isso, começo apresentando uma simulação de como ficaria essa proposta de 4 anos sem aquelas contratações. Como ficaria a carga horária semanal, carga de aulas semanais dos docentes do Núcleo Básico 2 e como ficaria a oferta de turmas ao longo dos anos. Então a gente aqui tem os anos, a oferta do PPC atualmente vigente, a oferta do PPC novo, o total de turmas e as aulas semanais dos professores do Núcleo Básico 2. Então em 2016 a gente ofertou uma turma de mecânica, uma turma de automação, uma turma de informática, em 2017 também. Em 2018 a gente não ofertaria mais as turmas do PPC atual, que seria então o PPC, passaria a ser o PPC antigo, mas a gente teria que abrir uma turma de reprovados do primeiro ano, uma turma que agregaria os alunos dos reprovados dos 3 cursos que teriam aulas numa mesma turma das disciplinas do núcleo comum, mas que se dividiria em turmas específicas para as aulas do núcleo técnico. Ainda em 2018 a gente começaria ofertando 3 turmas do PPC novo, lembrando que na proposta de 4 anos, na proposta original, os alunos não teriam aulas do Núcleo Básico 2 nos primeiros anos, só no segundo, terceiro e quarto. Bom, daí aqui a gente tem um período de transição, turmas do PPC antigo se formando, turmas do PPC novo entrando, né? E depois dessa fase de transição, chegaria numa estabilidade na qual a cada 3 anos seria necessário interromper a oferta de turmas e abrir uma turma de reprovados, para que o número de aulas desses professores do Núcleo Básico 2 não ultrapasse as 14 aulas que são o máximo que pode ser atribuído aos docentes segundo a resolução vigente, né? Então a gente nota aqui desvantagens que fazem com que essa proposta ela não se sustente sem as contratações, né? Então a carga constante dos docentes estabilizaria em 14 aulas, né? Estabilizaria no máximo, o que não é desejado, e a gente teria que interromper a abertura de turmas a cada 3 anos, o que teria impacto no cálculo do aluno equivalente e impacto negativo em tudo aquilo que depende do cálculo do aluno equivalente, incluindo as questões de orçamento. Nesse sentido, nessa nova proposta, né, eu coloco o seguinte: é uma proposta que tem como princípio que a carga horária constante dos docentes não deve exceder 12 aulas semanais. Então, independente do máximo permitido, o constante deve ser sempre o mínimo. Então, mesmo que o máximo continue em 14, que ele vá para 16, que ele vá para 18,
né? A gente não tem que se pautar pelo máximo, tem que se pautar pelo mínimo. O constante dos professores deve ser o mínimo, sempre, né? O máximo deve ser aquilo que eventualmente, a partir de uma necessidade do campus, esse professor venha a assumir, né? Porque senão, se você coloca o constante do professor no máximo, isso inviabiliza que esse professor atue em outras esferas, por exemplo, que ele assuma um cargo de coordenação. Então, tomando isso como princípio, essa proposta, por um lado, assimila os cortes de carga horária das 8 disciplinas do Núcleo Básico 2, que é o que vem sendo proposto na proposta dos cortes. Isso resulta em um corte de 504 horas em cada curso. Mas, por outro lado, né, teríamos a criação de 3 disciplinas contemplando os conteúdos ou parte dos conteúdos cortados do Núcleo Básico 2, né, acompanhada da contratação de 3 professores para assumir essas 3 disciplinas, e assim a gente conseguiria minimizar os cortes na carga horária dos integrados de 504 para 126 horas. Então, é uma proposta que realiza os cortes, porém menos. É uma proposta que realiza as contratações, porém menos, né? Ficando naquelas, né, utilizando aqueles 3 códigos de vaga disponíveis para o campus atualmente, né? Então, a gente pode considerar que essa é uma proposta de meio termo entre a proposta de cortes e a proposta de 4 anos com contratações, que foi apresentada anteriormente. Bom, como ficariam essas disciplinas, essas novas disciplinas? Então eu trago aqui sugestões. Uma disciplina da área de Ciências da Natureza chamada Tópicos em Ciências da Natureza. Uma disciplina abrangendo conteúdos comuns à área de Química e à área de Biologia, podendo, portanto, ser assumida por um docente tanto da área de Química quanto da área de Biologia. Esse docente seria contratado para assumir essa disciplina, a princípio, que seria ofertada no primeiro e no segundo ano desse PPC novo, nos 3 cursos. E esse professor ficaria com esse curso em regime com 2, 4, 6, 8, 10, 12 aulas, né? Já Biologia e Química ficariam no 3º e 4º ano, né? E também a Luciana e a Priscila, cada uma ficaria com esses cursos em regime com 12 aulas cada uma. Uma disciplina na área de linguagens, disciplina de corpo e arte, que poderia ser assumida por um professor de educação física ou de artes, que abrangeria os conteúdos comuns a essas 2 áreas, por exemplo, as danças, por exemplo, o circo, o teatro, né? Algumas abordagens da música que enfatizam o ritmo e o movimento, algumas abordagens do teatro que também enfatizam bastante o movimento, abordagens que enfatizam a relação entre práticas corporais e cinema, práticas corporais e fotografia, entre outras coisas. Então essa disciplina seria, a princípio, assumida pelo novo professor, seja ele de educação física ou de artes, também seria oferecida no 1º e 2º anos, e as disciplinas de educação física e artes no 3º e 4º anos.
Na área das ciências humanas, a disciplina Tópicos em Ciências Humanas, né? Esse novo professor assumiria essa disciplina no primeiro e no segundo anos dos 3 cursos. E as 4 disciplinas que atualmente compõem a área de humanas ficariam no terceiro e quarto anos, né? Então essa disciplina também deverá abranger conteúdos comuns a essas 4 áreas. Se não for possível, né, é possível, por exemplo, reunir os conteúdos pelo menos de 2 dessas disciplinas, por exemplo, História e Sociologia, né, e compor uma disciplina que agregue os conteúdos de História e Sociologia. Bom, aí cabe perguntar se isso é possível. Se é possível a gente criar uma disciplina, contratar um professor e atribuir a esse professor essa disciplina, por exemplo, essa de Tópicos em Ciências Humanas, sem que ele possa se recusar a isso, né? E aí, a partir dessa questão, eu fui dar uma olhada em alguns documentos. Esse daqui é o edital 233, que é o edital do concurso que eu prestei, né, que vários de nós prestamos para ingressar no Instituto Federal. O que diz nesse edital? Que o candidato tem que ter formação em licenciatura plena em Educação Física e que ele irá atuar na área Educação Física, né? Então não é na disciplina Educação Física do ensino básico, é na área Educação Física. Essa daqui é a nomeação no Diário Oficial. Fui nomeado como professor de ensino básico, técnico e tecnológico da área Educação Física. Fui dar uma olhada aqui que essa portaria 927, ela apenas destina os códigos de vaga para instituições federais de ensino, sendo 28 desses códigos referentes ao cargo de professor EBTT, sem maiores especificações do tipo de professor, né, da área desse professor EBTT. Então acredito que esse cargo ao qual eu fui nomeado, né, corresponde a um desses 28 códigos de vaga. Tá certo. Como que eu interpreto isso então? Que esse professor ele deve ter formação em licenciatura em Educação Física e ele é nomeado para atuar na área Educação Física, ou seja, em todas aquelas disciplinas e trabalhos que abranjam os conteúdos próprios da área Educação Física. Não só no ensino básico, mas também no ensino técnico e tecnológico, né? Não apenas na disciplina Educação Física do ensino básico, né? Mas quaisquer outras disciplinas, de quaisquer outros níveis e modalidades que abranjam os conhecimentos da área Educação Física. Somado a isso, a gente verifica que nem nos PPCs e nem em quaisquer outros documentos referentes ao ensino básico ou ao ensino técnico, né, existe uma associação entre disciplina curricular e formação específica. Em nenhum lugar está escrito que o professor, que a disciplina tal deve ser assumido pelo professor com formação tal, né? Diante disso, o que eu entendo é que a um professor pode ser atribuída qualquer disciplina desde que ela seja compatível com a área para a qual esse professor foi nomeado, né? Então eu fui nomeado para a área Educação Física. Quaisquer disciplinas que abranjam os conteúdos próprios da Educação Física, da área Educação Física, podem ser atribuídas a mim sem que eu possa me recusar a isso, né? E nesse sentido, tomando como exemplo a disciplina aqui Corpo e Arte, essa disciplina poderia ser criada contemplando os conteúdos comuns, compatíveis com a formação em Educação Física e a formação em Artes, né? E poderia ser atribuída tanto a mim, quanto ao Dene, quanto a esse novo professor,
seja ele de educação física, seja ele de artes, né? E aí caberia então aos professores da área de humanas desenvolver essa disciplina de tópicos em ciências humanas. Caberia a mim e ao Dene desenvolvermos essa disciplina Corpo e Arte. Caberia a Luciana e a Priscila desenvolverem essa disciplina Tópicos em Ciências da Natureza, abrangendo esses conteúdos comuns, né, e possibilitando que ela possa ser atribuída tanto a um professor, no caso aqui de Química, quanto a um professor de Biologia. Né? Bom, então nesse vídeo eu fico por aqui, mas posteriormente eu gostaria de tratar também de outras questões referentes a essa proposta, né? Qual é o impacto dessa proposta na questão dos balizadores, os impactos pedagógicos e os impactos na questão orçamentária.